Dona Andréia, a senhora estava me contando que conheceu o Ministério Mudança de Vida no período da pandemia e de lá para cá a senhora tem tomado decisões com base na palavra. E o ano passado nós vivemos um mover na madrugada, uma vigília feita pelo Bispo Fernando, do qual a senhora tomou posse das palavras que foram derramadas, palavras de cura, uma unção de cura. E a senhora tinha uma pessoa enferma. E com essas palavras que a senhora recebeu, foi até ela e o que aconteceu? Sim, eu estive no hospital, né, que era a avó do meu marido. Nessa madrugada eu participei, o bispo derramou essa unção de cura, eu tomei posse e na oração, quando eu estava em oração, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para eu pegar o jornal, né, levar até o hospital e derramar sobre a vida dela uma oração que era a palavra do Vale dos Ossos Secos. E eu estive lá. Levei o jornal, comecei a orar sobre a vida dela. Ela estava 17 dias internada, né? Ela teve um AVC do lado esquerdo, estava sem movimento. Ela se alimentava por sonda. Ela estava como é que eu vou te falar? Sem condições de vida, né? A médica falou que era para a gente ir para o hospital, se despedir dela, que não tinham mais o que fazer, né? Então, nós fomos para lá. Mas eu fui nessa condição de vamos levar essa palavra. Chegando lá, comecei a orar e no meu coração eu tive a dúvida, né? Porque quando eu vi ela no estado que ela estava, eu falei, meu Deus, como que ela vai sair daqui? E aí eu orando, buscando, né? O Espírito Santo trouxe a palavra de Pedro quando andou pelas águas. E aí eu declarei, né? Eu falei, Senhor, então que não seja pela minha fé, mas pela fé que o Senhor vai fazer o mover na vida dela aqui, né? E clamei, e orei, busquei pela vida dela ali, declarei, né? Pela palavra. E fui levar o jornalzinho. E interessante que quando eu fui pegar os jornais que eu tenho numa sacola, né? Que eu levo, eu peguei a mão, coloquei dentro dessa sacola e peguei uma quantidade aleatória do jornal, né? E levei comigo. Quando eu chego lá no hospital, para eu levar esses jornais no hospital para evangelizar, a quantidade de jornal que eu peguei foi a quantidade de quartos que eu entrei. Exatamente a quantidade que precisava ali. Inclusive um senhor me pergunta se eu tenho um jornalzinho, eu vou até o quarto da avó, pego esse jornal e levo para ele. E qual não é a minha surpresa que eu abro a minha bolsa e tem mais um jornal, que era para ficar no quarto dela. Então eu fiz todo o que foi me colocado ali, né, com muita fé. Eu saí dali certa de que Deus tinha realmente feito um mover, né? A minha sogra esteve junto comigo, a minha filha louvando, a Gabriela. E quando foi à noite, a cuidadora ligou para minha cunhada, dizendo que a médica queria falar com ela sobre o estado da avó. No dia seguinte, ela vai até o hospital e a médica diz para ela, olha, sua avó está de alta. E aí ela fala, como assim de alta? Essa senhora falou que era para nós, familiares, vir até aqui, se despedir dela, que não tinha mais jeito, que estava, né, desenganada, que não tinha mais o que fazer. E aí a médica fala para ela, eu não sei te explicar. Eu só sei dizer para você que de ontem para hoje, a sua avó, tudo estabilizou nela. Está tudo estabilizado. Ela está bem e ela está de alta. E a minha cunhada até ficou preocupada, achou que queria mandar ela embora para falecer em casa, tudo. E a médica foi bem segura no que ela estava falando e falou, olha, eu sou médica, eu sei o que eu estou dizendo. E se eu estou dizendo para você, pode levar a sua avó, que ela não tem mais nada, que estabilizou tudo que o problema que ela tinha, é porque você pode levar. Então, a minha cunhada pega e leva ela embora, né? Então, assim, todos os problemas que ela tinha até então, eles foram estabilizados e ela foi para uma casa de repouso. Detalhe, né? Ela não queria ir para a casa de repouso, mas o Senhor deu a oportunidade dela viver o resto da vida dela, né, os demais dias, né, nessa casa de repouso a qual ela rejeitou tanto, né, e ela pôde viver dias ali de felicidade. Tanto é que ela se tornou uma pessoa irreconhecível.
É verdade. Nós, familiares, queríamos que ela fosse para uma casa de repouso, porque ela seria cuidada ali de uma maneira onde tivesse mais atenção, e ela sempre relutou em relação a isso, né? E foi para lá que ela foi. E a cuidadora e as enfermeiras lá disseram para minha cunhada, nossa, ela é uma senhora muito risonha, feliz, e ela está super bem. Então, esse período que ela ficou lá, realmente foi um período onde ela viveu feliz, né? Falou que ela passou uns melhores momentos ali naquele lugar, que era onde ela não queria estar. Andréia, o Senhor já tem usado a senhora de outras formas, também com o esposo da avó, não é? A senhora também viveu uma situação com ele, não foi? Foi o marido dela, né? Ele tinha uns anos atrás, ele tinha um câncer de próstata. E teve um período que ele tinha muitas dores na coluna, muitas dores. Ele não conseguia andar, ele vivia chorando, doía muito, ele não se movimentava direito. E eu estava em casa num desses dias e o Espírito Santo me colocou para falar com ele, levar ele até a igreja. E o vô sempre foi uma pessoa bem reservada. E eu falava para Deus, Senhor, como que eu vou chegar nele? Porque assim, ele é totalmente católico, né? E como que eu vou falar para ele ir até a igreja? E eu orei e falei, então o senhor vai preparar. E nesse dia, eu fui para a casa deles, que a gente sempre almoçava aos domingos lá, e ele preparou o lugar, um momento, que eu falei, senhor, tá todo mundo ali, como é que eu vou fazer? E aquela coisa, né? O ser humano é isso, né? Ele fica sempre se perguntando, né? Se questionando. E aí foi quando eu falei para ele, fiz o convite para o vô, falei, vô, vamos para a igreja? Vamos para a igreja porque Jesus mandou eu vir falar com o senhor. Eu acredito que o senhor tem algo para receber lá, né? E de imediato ele aceitou. Levei ele para a igreja, eu apoiei toda a almofada no carro nesse dia. Ele pedia para mim andar devagar porque doía muitas costas, ele sentia muitas dores. E quando ele chega na igreja, ele começa a andar. E ele anda pela igreja toda. Quando ele volta sem as dores, né? Então, eu creio, foi isso, né? Deus fez um milagre ali nas dores que ele sentia, né? Andréia, você me contava também que, ouvindo as palavras, colocando em prática, tudo que tem saído do altar, no propósito dos 52 dias também, você viveu uma situação da qual você não aceitava mais na sua vida e você queria uma definição. Como foi? Foi o financeiro, né, que eu queria dizimar, né? E eu pedi para Deus, coloquei no meu propósito um valor específico. Estipulei lá um valor, falei, Senhor, eu quero isso daqui na minha conta. Eu não sei como você vai fazer, né? Mas eu não trabalho, né? E eu não tenho como prover essa renda, né? E vai ter que ser do meu marido, né? E eu falei assim, para mim falar isso para ele também fica difícil. Então eu vou dizer para o Senhor e vou orar sobre isso. E aí vem dele. Esse valor sai dele mesmo. Ele fala, olha, hoje a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou colocar esse valor na sua conta. Exatamente o valor que eu coloquei ali. No propósito de conquistas também, desse ano que passou, estipulei um valor e a mesma coisa. Falei, Senhor, ó, é isso daqui. Eu quero isso daqui para eu poder dizimar mais, ofertar mais e fazer para a obra, né? Esse é o propósito. E exatamente o valor que eu coloquei, cada vez eu vou usando mais. Veio dele também, né? Dele falar, olha, então a partir de agora vai ser isso daqui. Então eu venho buscando, vivendo os milagres. Eu fui para Israel através também dos projetos, né? Quando a bispa disse que iria para Israel, eu sempre tive vontade, né, de ir com a igreja daqui. A gente sabe que tem outros lugares que fazem isso, mas o meu coração dizia, é com a bispa que eu vou, é com a igreja que eu vou. Então, quando veio essa questão da viagem para Israel, eu até dei um tique lá, eu falei, Senhor, esse daqui eu já vivi, né? Que eu fui para Israel com a igreja, foi algo surreal, né? Maravilhoso, a minha filha se batizou lá, a minha sogra se batizou e eu fiz novamente o batismo lá, então fez parte do meu projeto isso, e eu realizei. Andréia, esse ano de 2025, nós recebemos essa palavra maravilhosa e você já tem visto o Senhor esticar a sua vida e decisões já estão sendo tomadas, não é? Sim,
Sim, Deus está me posicionando, me pedindo para me posicionar, tomar decisões difíceis, mas eu estou ali na obediência. Senhor, eu vou com a fé. Eu vou fazer exatamente o que o Senhor está falando para mim fazer e fazendo as mudanças que eu preciso fazer, né? Me posicionando porque eu escolhi para minha vida viver da maneira na obediência, né? Fazendo aquilo que agrada a Deus. Me esticando muito. A senhora não mora em São Paulo, viaja alguns quilômetros para estar aqui, mas tem se mantido na posição de acompanhar os cultos, de estar aqui os 7 domingos de jejum. Isso tem feito, está fazendo a diferença na sua vida? Sim, eu me posicionei e está fazendo toda a diferença, né? Que eu falo assim, cada vez que eu estou aqui, esse ano, nesse propósito, porque eu participava dos outros, eu vinha no primeiro e os outros eu fazia à distância, online. E esse ano eu entrei o ano falando, não, esse ano eu vou entregar para o Senhor algo a mais, né? Então, em todos os jejuns, presente, casa firme, não consigo ainda porque é à noite, mas o Fortes e Corajosas presencial. Então, assim, eu fiz um voto com Deus ali de falar, Senhor, eu vou entregar algo a mais para o Senhor, né? Eu saio de lá e venho até aqui para fazer aquilo que é preciso, né? Não ficar na zona de conforto. Deus abençoe a sua vida. Amém.